diaconia inimiga, necessária do Evangelho. As teses que apresento a seguir são observações de uma vida de pastorado na IACDB. São uma avaliação pessoal sobre os esforços da igreja cristã em termos diaconais. As teses talvez ajudam os amantes da justificação do pecador por graça e fé a melhor direcionar a sua vida e escapar de muita perda de tempo. Primeira tese: o diabo, quando quis desviar Jesus do seu propósito, tentou com coisas boas, pão, divertimento, poder. Ele continua fazendo isso até os dias de hoje, com os seguidores de Jesus. Segunda tese: uma das suas artimanhas no momento presente é a tentativa de convencer os crentes do papel do engajamento sociopolítico. Um dos mais graves perigos é a afirmação que a evangelização deve ser a nossa prioridade. Terceira tese: se a evangelização não passar a ser a nossa exclusividade, sem aquele olhar visgo, interesseiro nos frutos sociais, mas confiante na ação do Espírito Santo, cujo trabalho é levar para o Filho Jesus, estaremos jogando fora a criança e criando a placenta. O resultado será uma igreja sem vida e sem calor. Quarta tese: os pais do pietismo alemão diziam: piedade produz bem-estar, mas o filho devora a mãe. Quinta tese: o amor ao próximo é indiscutivelmente um fruto da fé, um filho da fé. Mas ai de nós, quando este filho se emancipa e se torna Senhor. Jesus não mandou seus discípulos praticar a caridade. Ele os mandou pregar o Evangelho. A caridade vai ser um fruto natural da fé. Sexta tese: os que hoje em dia lutam pela diaconia geralmente são inimigos da oração. Não se recusam a fazer uma celebração, mas aquela alegria e saudade de quem conta com Jesus, nosso Deus, vivo e presente, não tem não. Os lutadores pela diaconia industrializada são geralmente inimigos da adoração e da igreja, do culto e da disciplina que o Evangelho de Jesus implica. Sétima tese: qualquer pessoa que ouviu o chamado ao arrependimento vai ter como resultado imediato da conversão a Jesus uma preocupação por uma nova maneira de se relacionar com o mundo. No casamento haverá perdão, nos negócios haverá honestidade, a mentira e a difamação serão substituídas por sinceridade e verdade. Oitava tese: mas isso não acontecerá naquele volume, naquela forma industrializada, como o pretendem os representantes da teologia da libertação, seja ela marxista ou evangelical, como a Fraternidade Teológica Latino-Americana. Os sedutores, os defensores, isto é a tese 9, da caridade industrializada, institucionalizada, deveriam se lembrar de levar para as suas próprias casas uma criança abandonada ou um velho abandonado. Foi assim que começaram todas as instituições de caridade, que mais tarde serviriam de descarga de consciência e muitas vezes para depósito de crianças e velhos que atrapalhavam os egoístas endinheirados.
A coisa começou bem, mas terminou mal. 10ª tese. É bom nunca deixarmos de conferir a vida pessoal daqueles sedutores da igreja para as ações sociopolíticas. Como vai o seu casamento? E se tem filhos obedientes? Tese 11. Aquelas comunidades que mantêm grandes obras sociais, hospitais, escolas, jardins de infância, asilos, geralmente têm uma igreja vazia. Facilmente elas perdem a vigilância e a prioridade da evangelização. Acaba sendo esquecida em favor do secundário. Como no caso de Abraão e Sara, que tiveram 2 filhos. O ilegítimo, sem promessa, Ismael, e o legítimo, com promessa, Isaque. O ilegítimo sempre perseguia e ameaçava a vida do legítimo. Tese 12. Não estou negando os frutos da fé, mas precisamos deixar a produção desses frutos para o Espírito Santo, que se revela, por exemplo, também na comunhão dos santos, onde haverá disciplina fraterna. O amor não pode ser mercantilizado e industrializado. Tese 13. As obras, como o chama a carta de Tiago, são um sinal da fé, mas elas não produzem nem são fé. A igreja, como comunhão dos santos, tem ainda outros critérios para a avaliação da sinceridade da fé do que as obras. Tese 14. Li, por exemplo, da abelha que consegue voar apenas com as 2 asas intactas para ser útil. Assim como a vida cristã deveria ter a fé e o amor para voar certinho. Mas esse exemplo é enganoso. À primeira vista pode parecer até muito interessante, mas é enganosa esta comparação. Repito, fé e amor. O segundo, sendo consequência da primeira, não podem ser postos no mesmo patamar. Os dois são qualitativamente diferentes e estão tão afastados um do outro como o céu está distante da terra. A fé conta com a realidade da presença de Deus, do céu, da eternidade. O mundo que gosta da diaconia da igreja não conta com a eternidade de Deus. O amor, a diaconia, é um acontecimento terreno, imanente. É verdade que não precisamos separar fé e amor, mas devemos distingui-los com clareza.